Então, é com prazer, Fernanda, que eu passo a palavra para ti, para tu dares o teu testemunho. Que Deus te abençoe, querida. Boa noite. Eu queria dizer que agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a vocês. E é com muito temor e muita gratidão que eu resolvi abrir um pouco mais essa história. E que realmente o que eu espero de tudo isso é que vocês conheçam o verdadeiro amor, que foi o que eu conheci. Eu queria começar falando um pouco da minha infância. Eu vim de 3 irmãos, hoje somos 4, eu era caçula até um pouco tempo atrás. Meus pais ficaram juntos até os 11 anos. Dessa infância, o que eu lembro muito são brigas, distanciamentos, separações. Eu lembro da separação com muita dor, assim, de ausência do meu pai. Eu lembro que sentia muita falta dele. Por conta deles terem conhecido Jesus numa época do meu nascimento, um pouco antes do meu nascimento, eles não me batizaram na Igreja Católica. E hoje eu entendo os planos de Deus. No momento a gente não entende, mas isso para mim era muito forte, não ser batizada, era como se eu fosse pagã, era como se eu não fosse para o céu. Eu lembro que isso foi uma mentira que me acompanhou por muito tempo. Eu lembro que nessa busca desenfreada por esse batismo, na verdade, eu busquei Deus em várias coisas, em vários lugares. Eu conheci várias igrejas evangélicas. Eu começava o curso de batismo e não conseguia concluir, eu não entendia tudo aquilo. É como se eu não me sentisse forte para na igreja, eu voltava para casa, eu via vulto, e vou poder falar um pouco depois. Mas, enfim, e nessa busca, além de Deus, então, como eu não conseguia concluir isso, hoje eu entendi que essa ausência paterna, tanto de Deus mesmo, quanto de uma figura da minha atenção familiar. Eu lembro que meus irmãos falavam que eu era adotada, eu lembro que tinha muita pegadinha sobre mim, era algo que talvez era uma brincadeira para eles, mas aquilo me marcava muito profundamente, negativamente, um desvalor, uma coisa que eu não entendi. E aí, na busca dessa atenção, eu procurei muitos relacionamentos, assim, vou falar um pouquinho mais no final sobre isso, mas eu realmente lembro de imoralidade, de buscar mesmo em locais que a gente acha que é um prazer, né? A satisfação do eu. Isso era algo que, por mais que eu buscasse e de alguma forma me envolvesse com aquilo, eu só ia me deteriorando. Acho que essa é a palavra, assim. E aos 15 anos eu tive assim, eu tive um momento muito difícil. Eu não conseguia lidar, assim, as relações em casa eram muito complicadas, eram muito berros, espancamentos, e eu lembro que nesse momento de receber muita, de estar muito sofrendo, eu tentei pular de um prédio, era o 15º andar, e louva a Deus, com certeza Ele guardou minha vida. Minha mãe de alguma forma conseguiu me tirar dali. E aquilo foi muito forte para mim, e eu costumava dizer que dali Deus me deu uma outra chance, né? Na verdade, eu descobri minha gravidez e hoje eu entendo que numa situação não prevista, Deus me abençoou muito, porque eu entendo que Deus usa a nossa história para nos abençoar, sendo, né, elas no caminho dele ou não. E aí eu aprendi o amor, assim, eu realmente me deparei com algo sobrenatural, que quem é mãe aqui acho que conhece,
Só que foi um amor até um pouco demasiado. Então, acho que naquela busca de Deus, me encontrei, aí minha filha virou o meu foco e aquilo. Eu acho que até hoje ela reclama um pouco que é como se eu super protegesse, falasse, meu Deus, é isso aqui, isso é o amor, muito obrigada. Eu lutei muito pela vida dela, uma criança, 15 anos. Eu nunca me esqueço de um momento, e eu até falei no testemunho da Demi, eu repito aqui, que Deus, ele nos abençoa, independente se a gente está nele ou não, ele que está cuidando da gente. E no momento que meus pais, né, decidiram tirar minha filha, eu lembro que eu só abaixei a minha cabeça e eu falei, se Deus colocou ela aqui, ele que vai tirar, assim, só ele tem esse poder. E aí isso tocou muito meu pai, ele chorou muito, e louvo a Deus pela vida dele, de alguma forma ele entendeu, ele superou esse amor também de pai por essa vida. Mas infelizmente minha relação com a minha mãe não funcionava, a gente não conseguia, ela tinha vergonha de mim, ela dizia palavras que hoje eu não guardo mais, mas eu guardei até muito pouco tempo atrás. Sempre diziam que eu ia morar debaixo da ponte, que nada ia dar certo, que filho é um erro. E hoje eu entendo que é uma construção daquilo que ela viveu. Então, dentro desse cenário de sofrimento, eu busquei um refúgio. E o refúgio sempre para mim foi o trabalho. Eu tinha que ser alguém. Então, se falaram que eu não ia ser ninguém, eu tinha que ser alguém. Numa das reuniões da escola, eu também nunca me esqueço. Aliás, eu não me apresentei, eu sou a Fernanda Sena, eu sou psicóloga e empresária. E numa das reuniões da escola, eu lembro que uma psicóloga falou: você nunca vai conseguir ser psicóloga, você não tem a menor possibilidade emocional disso. São coisas que me marcaram e hoje a gente vai reconstruir na história e vai vendo quanto todas as afirmações negativas eu fui transformando em ações positivas. Eu reagia, busquei o trabalho, me emancipei, comprei um buffet, que na época era da minha mãe. Eu lembro que eu comprei um carro com 17 anos, na hora de tirar eu precisava de ajuda porque eu não tinha carta, tive que pedir para minha madrasta. Com 18 para 19 eu conheci o Ademir, foi num curso lá em São Paulo. Foi uma união de duas pessoas com algumas bagagens e buscando o trabalho. A gente buscava o trabalho, o estudo. A Demi também estudava bastante. Eu ainda estava fazendo minha faculdade. Então, isso era uma coisa que a gente priorizava bastante. Mas o Ademir sempre trazia a ideia da família no todo, né? Apesar da Vitória, eu senti que eu já tinha uma filha, já ter uma família, ele tinha esse desejo. E aí, então, com 24 anos, eu engravidei do Vitor. Eu confesso que foi um momento de permissão de Deus, de viver a maternidade, que eu não consegui da minha filha, porque eu tinha que trabalhar, eu estudava, trabalhar. E também, assim, melhor, por ter um casamento, a gente já está financeiramente melhor, eu ainda relutava, mas Deus também foi amoroso, ele me convenceu, a gente engravidou aí. E eu me formei até no ano que o Vitor nasceu, meu TCC eu defendi grávida. Eu atuei na época como psicóloga. Eu abri a empresa que hoje a gente tem. Nesse cenário sempre era a construção, eu lembro que era o dinheiro, assim, a gente queria buscar algo que a gente não tinha e a gente achava que era o dinheiro. Eu vou chegar onde a gente descobriu depois, né, que a gente chegou no dinheiro que é que faltava, na verdade. Em 2014, então, veio o convite para a Demi vir para Blumenau. Eu lembro que foi uma tentativa também minha, a Demi falou, super me apoiou, mas foi naquela, vamos mudar, talvez mudando de cidade, talvez mudando de localidade, algo mude, mas na verdade Deus tem seus planos, Ele colocou esse desejo no meu coração, porque eu tinha que vir para cá, eu já entendo que a minha conversão foi aqui, teria que ser aqui, de alguma forma. Então, aí eu vim para cá, meu irmão continuou a empresa lá e não deu certo. Hoje eu entendi o negócio, amizades à parte. Tem até algumas amigas que acham que eu sou até dura demais em separar as coisas, mas foi muito difícil a perda dessa relação na época.
Eu hoje posso dizer que eu tive depressão, assim, eu não saía do quarto, eu lembro que eu só chorava, nada dava certo, eu tentava, ligava nas empresas aqui para tentar vender meu produto, achando que eu vim de São Paulo, que eu era genial, e na verdade as pessoas só falavam não, que não me conheciam, que o mercado é mais reservado. E aí eu lembro de uma coisa que a Demi me falou que foi luz, que foi: você precisa decidir sair disso, você é mais que isso. E aí, daquele dia para frente, eu comecei a me reorganizar de novo, focada no trabalho. Toda vez que eu caía emocionalmente, falava: opa, vamos trabalhar, que aí o trabalho vai. E uma coisa importante que eu tenho que dizer, que vai fechar o testemunho depois, é que dentro desses sofrimentos emocionais, eu criei algo que é apagar a memória. Eu vivia coisas muito ruins e aí eu apagava aquilo para eu seguir. Eu tinha que apagar e seguir, apagar e seguir. Isso virou hoje um grande problema, assim, para mim, porque às vezes eu só lembro daquilo, eu não lembro. Mas Deus está resgatando memórias, Deus está realmente trabalhando isso na minha vida. Por 2 anos eu fui num salão, o Tom tá aí, acho que a Ju também tá me ouvindo. São meus pais, assim, de espiritual. Foram 2 anos que eu falava um pouco das mazelas da minha vida e ela falava: eu conheço um Deus que pode te ajudar. E eu falava: eu não tenho tempo, já tentei, eu vou ver demônio de novo, eu vou passar brigas em casa, vou ter perseguições. Eu trabalhava demais, a gente chegava a trabalhar 24 horas, a gente chegou a deixar minha filha com 10, meu filho com 2 anos em casa para montar evento, a gente trabalhava com trabalho ainda, né, com evento social, então acontece nas madrugadas. Hoje são memórias que com certeza eu apaguei e hoje Deus quis resgatar isso até para mostrar depois do final de tudo isso. Então a Ju me convidava, apesar das conquistas financeiras, esse vazio não ia embora. Eu tinha, realmente, eu lembro por várias vezes eu fui até o trabalho da Demi, falava: eu não sei, sabe, aquele desejo de morrer, aquele negócio parece que não vai. E em relação à família, alguns travamentos, eu não conseguia, eu amava demais, não conseguia demonstrar. Hoje eu também entendi que quando a gente não perdoa, a gente repete. Então minha filha apanhou demais também, a gente gritava demais um com o outro, a gente tinha um relacionamento bem difícil. Eu lembro também, isso eu gosto de falar, não porque eu tinha muita vergonha de dizer isso, mas quando eu pensava no evangélico, que é o que o mundo, sei lá, talvez da onde eu vi, falava, eu pensava em dinheiro, em corrupção. Eu pensava também que eu não queria ser pobre, porque todo mundo que eu conhecia ia para Jesus, de alguma forma tinha preocupações financeiras, eu não queria ter, porque eu já tinha medo de ficar pobre. Eu falei: meu Deus. Realmente, eu lembro que isso me marcou. Eu era uma pessoa muito, muito do dinheiro, assim, muito mesquinha, tipo, mão fechada. Talvez quem está me ouvindo hoje não acredita nisso, mas é verdade. Eu lembro, até brinquei aqui, que eu dava tchau com a mão fechada. Isso foi uma das coisas que fez meu relacionamento com meu irmão desandar, com meus familiares no geral. E aí eu consegui ir na igreja, então, que a Ju me convidou. Agradeço muito a eles, e isso é um papel que eu peço a Deus todos os dias para eu continuar insistindo, a gente continuar insistindo a falar de Jesus, porque as pessoas vão, assim, precisam. Eu lembro que na segunda vez que eu fui, ele perguntou quem queria entregar a vida para esse Deus, e algo mais que sobrenatural me levou até lá. Eu ajoelhei, foi uma rendição, assim, um choro, um derramar de alma que eu não sei explicar. Eu lembro do meu batismo, foi um avivamento, a gente sai, parece que outra criatura mesmo, a gente fala: meu Deus, o mundo é maravilhoso, encontrei o Deus. Muita coisa mudou, o Espírito Santo, ele vai falando as coisas que a gente erra, mentiras. Eu comecei a olhar mais para minha família, eu olhava: meu, eu trabalho demais, mas não conseguia mudar, mas eu olhava que eu trabalhava demais. Eu legalizei minha empresa, questão de impostos, tudo que veio, assim, de bagagem, eu fui sendo tocada e desafiada, eu acho que é a palavra, assim, para fazer. E eu falo que Deus é tão misericordioso que
eu tinha tanto receio de não ter dinheiro na presença dele, que hoje a gente tem muito mais para dar, e hoje eu entendo que é para devolver, na verdade, para ele. Então, nosso patrimônio hoje é muito maior. Eu creio que ele abençoa essa área. Não sou da doutrina de bênçãos, prosperidades apenas. Acho que Deus, ele cuida de todas as áreas da nossa vida. A gente fez a nossa parte, assim, a Ademir lembra às vezes que eu fui com um totem em cima da minha cabeça, de costas e tal, essa busca mesmo de fazer o melhor. Então, às vezes eu ouço uns testemunhos e me incomoda um pouco, porque a pessoa fala, nossa, eu vim disso, aí conheci Jesus e tudo mudou. Sim, tudo muda, mas é um processo. Aí as lutas vêm, a perseguição vem, e eu acho que é onde Deus, ele quer ver a nossa decisão, sabe? Por exemplo, eu ainda tentava conversar com a minha mãe e falava, não, eu sou crente, eu creio no evangelho de reconciliação, de amor, mas aí ela falava algo, eu já brigava, já bloqueava, e eu falava, meu Deus. Aí eu voltava da igreja, eu mandava áudios pro meu pai, pra minha mãe, por favor, me perdoe, eu não sei o que eu fiz, mas me perdoe. Tudo eu creio que o Espírito Santo, assim, foi. Eu tinha dúvida, mas e aí? Como é que eu vou trabalhar essa relação? Como é que eu não vou? Hoje, com a graça de Deus, meu pai está acompanhando, minha irmã. Não sei se meu irmão conseguiu entrar, mas. Porque, como eu disse, foi um processo. Eu continuei trabalhando ainda bastante, por 1 ano e pouco. Eu lembro que tudo era no sábado, é onde eu trabalho. Ainda hoje, algumas reuniões também são, mas eu já priorizo isso, eu já entendi o que é isso. Eu comecei a ajudar na igreja, o Ademir ainda não tinha conhecido Jesus. Eu lembro que eu recebia muita retaliação, então a gente ajudava mulheres nesse sentido de depressão, suicídio, tentando também passar um pouco do meu conhecimento para elas, não só da psicologia, mas de Deus. Só que eu chegava em casa, tinha sonhos, eram demônios, eram opressões, eram brigas, aí era um momento mais difícil com o meu marido. E aí, em 2018, nesse cenário ainda de reconstrução, minha filha ficou muito doente, ela teve depressão, e a gente viveu meses assim, eu me desdobrei, assim, me entreguei. E eu tenho que contar porque a gente aprende o certo fazendo o errado, né? E eu lembro que eu pedi para que o que ela tivesse viesse para mim, porque eu falava, eu tenho Deus e vou vencer em Deus. Na verdade, quando eu fiz isso, eu meio que peguei e ficou as duas doentes. Ainda veio um irmão aqui e falou, você não vai cuidar da sua filha se você estiver doente. Se eu vejo o cuidado de Deus em cada relação que Ele foi colocando na minha vida, mas também é forte essa questão de que a gente precisa vencer esses desafios ainda, não é? Parece que conhecemos um amor e tudo ficou ok, e na verdade não foi isso que eu vivi. Mas eu lembro que eu fiquei 2 meses sem trabalhar, nesse cenário que então o Ademir falou um pouco menos, mas foi nesse cenário que eu acho que ele começou a falar, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso tudo? Eram 2 doentes, foi um cenário bem pesado aqui em casa. Eu ficava praticamente fechada, quando não era ela fechada, era eu fechada no quarto, era uma sensação de não conseguir orar. Eu lembro que eu conversei com a Ju também, ela falou, eu sinto que você não consegue orar, tem muita opressão e tal. Eu sentia tudo aquilo, mas eu nesses momentos questionava Deus também, falava, cadê aquele Deus, cadê? Eu preciso, mas sabe, aquela força não parecia que não chegava. Eu não consegui buscar ajuda na minha igreja o ano passado, e nem na minha família, e isso inclui também o meu marido na época. Nesse desespero de novo de vida, eu fui internada, a gente, enfim, teve um momento muito difícil aqui. Depois, meu cunhado, entre isso e um pouco mais para frente, meu cunhado adoeceu, ele pegou H1N1 lá em Corumbá, e eu falo que aí começou o meu avivamento. Até hoje ele fala que é grato pela minha vida e louva a Deus e tal, mas ele me resgatou, assim. Eu fui lá, eu vi ele todo entubado, eu tinha realmente uma fé, uma devoção
nessa luta que eu buscava intensamente. Às vezes eu achava que eu não encontrava, mas eu encontrava, porque aí Deus me mandou para lá e eu fui avivada, eu orei por ele, eu ajudei minha irmã. Hoje eu falo que é um milagre, apesar de nem todos crerem dessa forma, mas para mim ele estava desenganado já com sepse, o pulmão, tudo não funcionava, e aí eu creio que foi fé. Depois ele contou que teve uma hora que ele acordou, ele estava com muita dor, e ele falou: Deus, eu quero viver então, mas eu preciso que você tire essa dor. E ele disse que sentiu a paz de Deus assim sobre ele. Nesse meio tempo eu voltei, minha filha ficou mais doente, aí ela foi internada. Eu já não sabia mais, por mais que eu buscava força em Deus. Eu acho que esse é um dos grandes erros que a gente comete. Às vezes está passando por alguma coisa, a gente se fecha na nossa bolha. Eu creio que aqui Deus também me mostrava a questão de morte espiritual. Eu sentia que a gente aceita Jesus, vem o avivamento, mas se a gente não alimenta isso, parece que em algum momento a gente volta até um pouco pior, talvez, de quando a gente conheceu, né? Eu não achava que tinha forças para lutar. Minha filha mudou para São Paulo. Foi um tempo muito difícil para mim. Nesse momento, Deus me direcionou a ir para outra igreja. E eu gosto de contar esse testemunho porque às vezes a gente não crê que Deus fala com a gente fica, mas como é que ele fala com a gente? E aí eu lembro que num momento desesperado, eu parei na frente de uma igreja que hoje eu congrego e falei: Deus, é aqui? E aí eu fiquei lá 2 horas esperando o culto. E aí assim que começou a pregação, o pastor desceu do púlpito lá, veio até mim, ele fez assim: é aqui, Deus está te respondendo, é aqui. E aí foi assim, aquele reavivamento, eu já comecei a orar, já comecei a louvar a Deus de novo. Eu falei: vou convidar o Ademir, agora vai dar certo, eu encontrei esse caminho que Deus queria. Mas jamais o Ademir vai aceitar, uma igreja pentecostal, uma igreja muito intensa, todo mundo fala que é gritos e não sei o quê. Eu falei: meu Deus, ele nunca vai vir aqui, mas conto com você. E aí, para minha surpresa, ele aceitou. Então, eu louvo a Deus porque eu falo, tem coisas que a gente não consegue, é Deus, é entregar mesmo para ele. E eu lembro que nesse momento, na ausência da minha filha, eu me agarrei muito em Deus, né? De manhã, tarde à noite. Era aquela: Deus, por favor, é você, ou eu não vou viver. E aí tem uma música que até hoje eu às vezes me encaminham e chama Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã. E eu lembro que eu escutava essa música todos os dias. E essa música me fazia levantar. E aí eu entendia que Deus esperava um movimento meu, né? De não me deixar, e vamos lá, consigo. E aí ele me abraçava. E aí eu creio que nesse cenário aí de mudança de igreja, de doenças, a Dona Epa entrou, eu fui na casa do meu pai, ele falou que, acho que ele ia na época, há um tempo atrás, e ele comentou, eu já googlei lá, achei alguém, falei: quero conhecer isso, louvo a Deus mesmo por isso. Depois que a gente foi nesse jantar, o Ademir foi muito tocado, ele voltou querendo ver mais testemunhos, porque as pessoas falavam isso que a gente hoje faz, o verdadeiro amor, falavam das verdadeiras lutas, porque parecia que na igreja todo mundo era santo e maravilhoso e eu era a única errada, meu Deus. E aí eu lembro que ele me mandou um convite do chá da Dona Epa feminino, e aí foi onde eu conheci a Ângela. Louvo a Deus pela vida dela, ela nem imagina metade do que ela fez na minha vida, tenho certeza. Eu fui em todos os chás que eu pude, eu abri mão do meu trabalho, eu falei: eu preciso me curar. Deus trazia memórias na minha cabeça que eu não queria lembrar, e eu apagava e seguia, apagava e seguia. Mas parecia que ele dizia: agora você precisa tratar isso, você precisa voltar nessas memórias. E quando eu voltava desses chás, o Espírito Santo tocava muito para coisas guardadas. Eu vou falar um pouco mais disso no final, mas a gente, quando se torna cristão, a gente acha que a gente confessar para Deus é o suficiente. E ele perdoa, mas para sarar mesmo,
Aí eu creio na palavra de Tiago, que diz que, portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então eu vinha e aí o Ademir foi absorvendo algumas confissões também da forma Deus. Tinha coisas que eu falava, eu só posso contar isso para ele quando ele se converter, porque eu contava com a bênção de Deus para esse perdão. Eu conheci a Ângela mais de perto. Eu entendia que o batismo a gente nascia de novo, mas diante de tudo que eu vivia, ainda eu ficava perdida, era muita opressão, perseguição. O tema libertação por interior entrou nesses momentos, que eu falava, mas eu já sou nascida de novo, o que ainda tem? E a Ângela também, numa reunião que a gente teve, indicou uns cursos dessa área de libertação por interior. Ela mesmo nem sabia, assim, mas com certeza foi Deus, porque eu já estava buscando, eu não conseguia encontrar, eu encontrava as pessoas, elas falavam, tem que orar muito por você. Você é uma pessoa que precisa de muita oração. E eu falava, meu Deus, quem serão essas pessoas? Tipo, eu me sentia sozinha nisso tudo. Eu falava, mas quem são essas pessoas? E Deus brilhantemente foi trazendo essas pessoas. Até de ajudar, assim. Na outra igreja eu ajudava, mas parecia que eu estava sempre errada. Eu falava, você dá pérolas aos tortos, não sei o quê. E aí eu falava, Deus, então traz pessoas para eu ajudar, traz pessoas para me ajudar. Eu lembro que eu tinha um clamor disso. Então, quanto mais eu conhecia tanto a palavra de Deus quanto o que eu sou, mais eu me libertava. E a questão do perdão, né? A gente acha que o perdão é um sentimento, assim, ai, nossa, agora eu perdoei. Não, o perdão é uma decisão. E eu entendi que o perdão era uma decisão, que você ia voltar para aquelas histórias mais tristes da sua vida, mas você ia liberar, você ia falar, eu não estou mais presa aqui. Perdão. Minha filha voltou de São Paulo. Foi, assim, foi um momento muito importante para mim. Hoje a gente está num caminho de cura de tantas desordens. Minha força vem de Jesus em todos os momentos que ainda são difíceis. O último curso que eu fiz foi um pouquinho antes da pandemia. Foi dia 13, acabou ali dia 13 de março. Foi lá no Jocum. E lá o Espírito de Deus revelou que eu fui rejeitada na maternidade. Eu quero contar essa experiência porque é aquele tipo de experiência espiritual que as pessoas veem o crente e não entendem, mas é porque a gente vive coisas extraordinárias, né? E todas as vezes que eles falavam do meu passado e fala do seu pai, da sua mãe, então agora libere perdão, eu me fechava assim. Eu, tipo, chorava muito, eu me fechava, e aí o Espírito falou com a minha conselheira. Ela falou, eu creio que você foi rejeitada no ventre, vamos fazer essa cura, vamos lá, você está com 1 mês de vida, 2, você é amada, Deus te ama, você é filha de Deus, amada. Vai se abrindo, vai nascendo, vai revivendo. E aí tudo aquilo foi acontecendo. E eu lembro que num dos atos proféticos dessa cura, ele colocou uma cadeira e disse, pensa que Deus está aqui, imagina Deus aqui, eu não conseguia, só vinha tudo preto, eu fechava meu olho, não enxergava. E aí quando ele começou a trabalhar as mazelas, essas questões emocionais referentes aos meus pais também, eu lembro que eu consegui claramente, olha que eu falei, eu libero vocês, eu perdoo vocês, eu consegui claramente ver Deus assim, sentado na cadeira. Então, são experiências que é muito difícil você dizer, não existe. Deus, ele é muito amoroso. Nesse curso ainda de libertação, de cura, a gente fala que é a verdade que liberta, né? Então, Deus ministrou através da pessoa um abuso que eu sofri. Na verdade, eu tinha 14 anos, ele tinha 40. Na época, eu não entendia aquilo como abuso, porque a gente é seduzida. Eu também vivia aquelas questões que eu falei de família. Eu vi o sintoma. O curso ele vai falando alguns temas e aí você depois tem um atendimento. E aí pensa que ele falava, a abusada tem lapsos de memória, tem surtos, se isola, agressividade, compulsões, desvalorização. Eu lembro que um dos cursos ela falou, você tem autoestima baixa? Eu falei, não, me acho linda. Ela falou, não, mas eu vejo muita desvalorização, não sei.
E aí Deus foi fechando. Dificuldade de se relacionar, problema na área sexual. Então eu ouvindo o pastor falar, eu falava, meu Deus, eu tenho tudo isso. E agora? Eu não encontrava as causas e ali então Deus revelou. Resgatar essas memórias, hoje, graças a Deus, eu consegui. Até fiz um treino antes para não me emocionar tanto agora, mas é uma dor que a gente faz para mostrar o poder que Deus tem na nossa vida e que só Ele, eu creio que só Ele é capaz de nos ensinar, então, o perdão. Eu liberei essa pessoa, eu liberei várias outras pessoas da minha vida com perdão. Meu casamento estava muito fragilizado, eu não entendi onde estava a raiz de tudo, então eu achava que ou era ruim demais, ou era ele, e aquela confusão. Deus foi muito amoroso, ele me mostrou tudo isso de forma muito amorosa, com uma busca incessante da minha parte, mas realmente foi libertador, é a palavra que eu uso, né? Eu comecei a orar, eu comecei a interceder pelas pessoas, buscar mais, testemunhar, falar desse amor. Eu aprendi a me conectar mais com as pessoas, ser generosa. Eu creio que eu recebi um dom de amar as pessoas de uma forma sobrenatural. Meu maior prazer hoje é falar de Jesus, desses pequenos e grandes milagres, que eu acho que a nossa vida é um grande milagre, da minha fé. A gente nunca deixou de ir nos jantares, até o senhor nos lembrou, eu nem lembrava com esses meus lápis, eu nem lembrava que eu ia sozinha, meu marido não ia, mas estava lá, eu falei, eu vou fazer minha parte. Eu conheci na Donep, através dessa busca, o evangelho vivido, porque na igreja a gente, às vezes, eu pelo menos, né, me pegava muito no evangelho pregado, e eu falava, mas como é que eu vou fazer isso? Às vezes a gente fala, como é que eu vou perdoar um abuso, como é que eu vou perdoar isso? E Deus, na verdade, vai nos ensinando tudo isso. Meu marido, então, nesse meio tempo se converteu, foi muita oração, acho que o poder da oração, eu achei que eu orava muito, mas aí o tio dele falou que orou 20 e tantos anos por ele, então, realmente eu vi que essa atmosfera, ela facilita. Eu sempre falava, Deus, sozinho eu não vou conseguir, eu quero minha família, suas promessas são da família, você e sua casa. Eu costumo dizer, então, que eu era convencida do evangelho até o ano passado, e aí depois de tudo que eu passei, então, me converti. Com certeza ainda tenho lutas, sei que elas continuarão, não sou perfeita, longe disso, não sei quem prega que o evangelho deixa de ser perfeito, porque não deixa. Mas eu creio que Jesus, que o sangue dele é suficiente. E tem duas passagens que eu coloquei aqui que me tocaram, que é: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo. Todas as vezes que me vinham tribulações, eu falava, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Também, hoje eu posso dizer que eu tenho uma família abençoada, um casamento em restauração, um negócio próspero. A gente faz um devocional todo dia com meu filho. Eu entendi a importância de fazer isso, de perpetuar isso. A gente ora juntos todos os dias pela minha filha, para que ela conheça esse amor, pelos nossos parentes, talvez eles não saibam, mas a gente ora por eles. Hoje eu sei que eu sou fruto de uma oração de ontem, e amanhã eu sei que eu terei os frutos das minhas orações de hoje, porque ele prometeu. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberem, e assim sucederá. Então, na verdade, com o tempo a gente vai se apropriando dessa palavra, a gente vai realmente vivendo, falando, mas eu creio que se eu falar para o monte, sair dali para lá, ele vai, eu creio nisso. E essa fé genuína de criança, quando eu vi o Vitor falando, mãe, eu expulsei o demônio do bicho, eu falei, essa fé, é isso que Deus quer da gente. E eu gosto de falar muito que o Vitor fala muito brilhantemente sobre mim. Ele fala, eu sei que Jesus existe porque a minha mãe é outra pessoa. Depois que ela conheceu ele, eu sei que ainda tem muita coisa para ele trabalhar na minha vida, eu tenho muita certeza disso, mas ouvi meu marido falar isso semana passada, ver que são as nossas atitudes, são as coisas que a gente vai vivendo, que vai fazendo as pessoas conhecerem o evangelho. Enfim, eu acabei pulando aqui uma parte do perdão. Antes de perdoar as pessoas, eu tive que aprender a me perdoar. E eu não sei se eu tenho mais tempo, porque me deram meia hora.
Mas se eu tiver, eu queria ler uma carta que a gente leu num livro, que eu encaminhei para algumas pessoas. Eu vou ler a carta. Quem quiser esse livro, a gente tem em PDF, chama 5 Faces do Perdão. E é um livro que me tocou do início ao fim, mas essa carta é uma Fernanda falando para uma Fernanda, então eu falo, Deus é tão incrível, eu já estava orando ainda sobre isso, e aí me veio ler essa carta para vocês. Ai, espero que eu aguente até o final. Deixa eu só abrir ela maior aqui. Caríssima Fernanda, hoje eu te escrevo para fazer a coisa mais difícil que já fiz, perdoar você. Perdoo-te por não ter conseguido respostas para as suas perguntas que você se fez a vida inteira. Por que não disse a ninguém? Por que não gritou? Por que não disse não? Por que não matou? Por que desejou outras vezes? Por que Deus não fez nada? Por que ninguém notou seu desespero? Por que sua mãe se recusou a ouvir seu pedido de socorro? O que você fez para merecer isso? Enfim, por todas as perguntas que por não terem respostas viraram um transtorno a mais na sua vida. Eu perdoo você por ter alimentado os sonhos de uma vida melhor e na sua inocência ter acreditado em alguém que fez a promessa de realizar seu sonho, mas transformou sua vida num pesadelo duradouro e destruidor. Eu te perdoo pela excitação que você sentiu naqueles momentos, que só no futuro poderia ser compreendido, pois você não sabia o que era sexo e intimidade, embora dentro de você algo dissesse que aquilo estava errado. Eu perdoo você por ter sido infeliz até aqui. Afinal, a experiência que você passou alterou muito a visão que você tinha do mundo, das pessoas e de você mesma. Não só pelo trauma em si, mas porque você perdeu a sua inocência e com ela achou que havia perdido também sua dignidade. Eu te perdoo pelas muitas vezes que você, quase explodindo de tanta angústia, pensou em compartilhar com sua família o que havia ocorrido, mas pensou que seria chamada de louca e mentirosa, acusada de ser incapaz de interpretar gestos inofensivos de seu tio sempre tão carinhoso. Perdoe-te pelas muitas vezes que você desejou vingança e que tudo de ruim acontecesse com ele. Pelas muitas vezes que você desejou que ele fizesse isso com as próprias filhas, para que, quem sabe, assim, finalmente ele fosse desmascarado. Meu perdão a você deve ser ao fato de que, a partir daqueles dias, você carregou o pesado fardo da vergonha, como se tudo o que aconteceu naquele quarto estivesse escrito na sua festa. Embora só você soubesse, havia a forte sensação de que estava tão exposta como o Esther Frayne em A Letra Escarlate. Essa sensação de exposição dolorosa fez com que você se sentisse profundamente diminuída, uma verdadeira aberração. Perdoe-te por ser a grande acusadora de você mesma, pelo fato de não ter interrompido o abuso no primeiro ato, pois você não tinha como fazer isso. Por esse motivo também te perdoo por sentir-se fraca, completamente imperfeita. Menor do que qualquer pessoa. Perdoe-te por até aqui ter escorregado pelas sombras para sobreviver, como um aborto que insistia em nascer. Eu te perdoo pelas muitas vezes que você se esforçou para não ficar presa no seu passado, mas não conseguiu, diante das cenas grotescas às quais foi submetido quando criança, e que te assombravam numa repetição torturante, qual um disco arranhado, que não te deixava dormir, sonhar, viver e amar. Por isso, também te perdoo por deixar que um evento ocorrido no passado longínquo, por mais doloroso que tenha sido, tenha tornado insuportável o seu presente e quase destruído o seu futuro. Pois o que te motivou a fazer isso, ao contrário do que você imaginava, não foi o ódio que sentia, mas a culpa. E é por isso que eu também te perdoo, pelo desejo incompreendido que você sentiu e que lhe fez sabotar sua vida como forma de se punir pela culpa que você supunha ter. Eu te perdoo por essa vergonha íntima ter te definido até aqui, impossibilitando você de expressar o potencial latente de sua alma. Eu te perdoo pelas muitas vezes que você culpou Deus por tudo que houve, por ter achado que ele gostava dos abusadores, já que a vida deles continuava sem problemas, enquanto a vida da vítima ficava destruída. Perdoo-te por durante muito tempo achar que não era boa o suficiente para Deus ter misericórdia de você. Eu te perdoo pelo ódio que você cultivou por sua mãe durante todo esse tempo. Hoje você consegue perceber que ela não tinha capacidade nenhuma
de lidar com o fato, nem mesmo de aguentar as consequências familiares das repercussões que viriam de uma acusação dessa. Perdoo você pelo tempo que você se negligenciou, se criticou, se destruiu e se desamou. Eu te perdoo pelas pessoas maravilhosas que você afugentou da sua vida, por ser incapaz de mergulhar na intimidade dos relacionamentos, pois se achava suja e imunda, acreditando piamente que não merecia ser amado por ninguém, afinal você também não se amava. Tudo o que eu desejo para você é que siga em paz, que seja a mãe que você sonha ser, pois será uma ótima oportunidade de ter uma segunda chance de criar uma família, com a abertura, a confiança e o amor que lhe faltavam. Eu não tenho mais vergonha de você. Mesmo a pessoa mais devastada pode se erguer e seguir. Por isso eu te acolho e te compreendo. Eu te coloco no colo para finalmente ser consolada. Eu conscientemente, decididamente, amorosamente te perdoo. Esse livro eu acho que eu posso ler 50 vezes, que eu vou me emocionar, a gente se identifica e de alguma forma fala com a gente. O poder do perdão, da reconciliação, do amor, isso não tem preço. Foi isso que eu quis viver, foi isso que eu quis buscar. E eu queria dizer que Deus me tocou essa tarde para dizer que se há pessoas que têm coisas que querem conversar, que não conseguiram, como eu fiz terapia muitos e muitos anos, eu tinha memórias apagadas, mas de repente as pessoas têm memórias vivas e querem conversar. O abuso normalmente é silencioso, a gente quer manter no fechado, mas tem alguém ou quem conhece alguém que queira falar sobre isso. Deus já me mandou pessoas, eu não entendi esse assunto. Eu coloquei meus filhos também em psicólogo, porque eu tinha essa, mas foram abusados, e assim, Deus me revelou muito lindamente. Hoje me sinto uma vitoriosa. Quando as pessoas falam, eu não sei como você aguenta, eu digo, não sou eu, há um Deus acima de mim. E eu louvo e agradeço a Ele por estar aqui hoje, podendo falar isso para vocês. Eu espero que Ele tenha falado profundamente com vocês, como falou comigo e fala comigo. Acho que é isso.